Pergunta NQI Mulher. A nossa consulente não quer se identificar, mas passou um e-mail e deixou aqui então a sua pergunta para o pastor. Diz ela aqui: pastor, por que Jesus é chamado o primogênito de toda a criação se ele é Deus? Nós queremos dizer ao nosso consulente que um texto tirado do contexto é um pretexto. Se a irmã, desculpe a colocação, e por isso a irmã está telefonando, e nós vamos então abrir a oportunidade para a irmã poder analisar melhor esta passagem bíblica, porque diz o texto bíblico, nesse trecho indicado, apenas a irmã indicou só o versículo 15, mas esse conceito do versículo 15 é estendido até o versículo 20. Então, fazendo a leitura do trecho do versículo bíblico, Colossenses capítulo 1, o qual, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam dominações, quer sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então aqui está indicando que Jesus é o Criador de todas as coisas. E aí me parece que é um só Deus e cabe então o que nós denominamos a doutrina da Trindade. E ele é antes de todas as coisas, de acordo com João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, sem tempo de início, colaborando com Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Logo, ele é eterno. Sempre existiu ao lado do Pai. E ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. E o Verbo era Deus. Ele tomou a forma humana, se colocou ao lado do Pai aqui na terra, e o Verbo era Deus. Então está no livro de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, de modo que ele não é simplesmente uma criação, como aqui está se pondo. Ele é criador. Agora, por que então se colocou essa expressão? Jesus é chamado de primogênito. Nós, seguindo o texto bíblico, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, debaixo, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio e o primogênito dentre os mortos. Agora o texto-chave, versículo 17, parte final. Para que em tudo ele tenha preeminência, porque
foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, como citamos no livro de João, capítulo 1, versículo 1. Então, quando fala de Jesus primogênito, ele não está falando de primeiro criado, mas está falando da mesma natureza. E ele agora admitiu, ou tinha este título, para que na condição de ser igual a Deus, tivesse a preeminência principal de tudo que foi criado. E é então uma glorificação ao nome do Senhor Jesus Cristo. A próxima pergunta é do nosso irmão Silva, aqui do bairro Macuco. Ele pergunta ao pastor se, quando as testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, isso constitui blasfêmia contra o Espírito Santo? Sem dúvida. Foi Jesus quem disse, quando atribuíram a Jesus a libertação que ele fez de um homem possesso, a quem foi dado o nome de Belzebu, e eles disseram para Jesus que ele tinha, então, blasfemado contra o Espírito Santo. Mas acontece que Jesus declarou para eles contrariamente: se eu expulso demônios pelo príncipe dos demônios, por quem expulsam vossos filhos? Não é Belzebu? Agora, ele então dizia: qualquer que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo é réu de um pecado eterno. Ora, blasfemar contra o Espírito Santo é réu de um pecado eterno. Como se vai blasfemar contra uma força ativa? Isso é uma incoerência. Isso é um tipo de insanidade, porque a pessoa tem uma ideia pré-formada, contrária à Bíblia, e quer que a sua forma de admitir seja exposta como verdade. Não se pode blasfemar contra uma força ativa. Pode-se blasfemar contra um homem, contra uma pessoa humana, e pode principalmente ser blasfemada contra Deus, como disse Jesus no livro de Mateus, capítulo 12, ele expõe claramente essa situação de uma pessoa divina, que era o Espírito Santo. A próxima pergunta, pastor, é da consulente Larissa, lá de Cubatão. A pergunta dela chegou por e-mail aqui, e já que o senhor estava falando sobre a pessoa bendita do Espírito Santo, a pergunta é: uma pessoa pode ter mais de um dom espiritual, como, por exemplo, falar em línguas e também profetizar? Pode. Nós temos o capítulo 14 de 1 Coríntios, que é uma orientação do apóstolo Paulo para a igreja, sobre porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então aqui está o apóstolo Paulo, neste capítulo todo, de 14 de 1 Coríntios, orientando os cristãos
como agir nesse campo que aqui ele está se mencionando. Por outro lado, nós vamos encontrar ainda o mesmo apóstolo Paulo falando a respeito dos dons espirituais e que são dados os dons de acordo com a vontade do Espírito Santo. Mas um só é o Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Querer denota um sentimento de personalidade. E aqui está o que o Espírito Santo queria para os cristãos. Diz assim, vou ler aqui a partir do versículo 5. Há diversidade de ministérios. Repetindo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 5. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de maravilhas, a outra a profecia, a outra o dom de discernir os espíritos, a outra a variedade de línguas, a outra a interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, querer denota personalidade. E a vontade própria dele está aqui esposada na indicação de pessoas para diversos dons do próprio Espírito Santo. Eu considero uma blasfêmia uma pessoa que fala no Espírito Santo como uma força ativa. Pode ter sua maneira de crer, mas ele está blasfemando contra o Espírito Santo. É uma entidade religiosa, mas devia ter mais cuidado naquilo que escreve, para não dizer blasfêmias. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa consulente é da cidade do Guarujá, mas ela não quer se identificar, um direito que assiste a nossa irmã. Mas ela ligou aqui e fez um relato que a nossa irmã Isabel teve o carinho, o cuidado de anotar aqui minuciosamente. E ela fez esse relato para o pastor ter uma ideia do que aconteceu e que está acontecendo na vida da nossa irmã. Ela diz aqui que frequentou durante 7 anos uma igreja e que essa igreja fechou as portas e o pastor se converteu ao judaísmo. Uma vez conversando com ele, ele disse à nossa irmã que não devemos adorar a Jesus, pastor. Esse camarada apostatou mesmo, né? Porque sem dúvida. Foi para o judaísmo e agora está dizendo para não adorar o Senhor Jesus. E ela diz assim, acho que isso foi para o meu coração e agora até mesmo quando canto algo que adora Jesus, me sinto como se fizesse algo errado. Gostaria de saber um pouco mais sobre a adoração a Jesus e também ao Espírito Santo, porque ela relata aqui que o pastor também zombou do Espírito Santo, pastor. Há perdão para esse pastor, caso ele volte e se arrependa? Não. Pergunto, pois ele é um pastor muito dedicado. Aí ela termina aqui, preciso de uma orientação do Senhor. Também, pois, desde que saí dessa igreja, não consigo me firmar em nenhuma outra igreja. Eu estava indo a uma igreja, mas adoeci e ninguém me visitou. Estou sem participar da ceia, muito triste
e decepcionada. Eu não desisti da fé, mas não consigo ter forças para prosseguir, pastor. Eu quero dizer à nossa consulente que estamos à sua disposição. Eu, pelo menos, posso recebê-la na igreja, responder suas perguntas, suas dúvidas e estabelecer um tipo de estudo pessoal na igreja. Enquanto isso, você pode assistir aos cultos. Passar um período, depois, então, vai tomar sua decisão que achar conveniente. Mas essa forma do pastor, eu fico escandalizado. Meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Por que eu digo isso? Porque eu leio a Bíblia. Eu encontro aqui no capítulo 5 do livro de Hebreus uma situação que é impossível que uma pessoa na condição de pastor não conheça. Olhei e eis que estava, estou lendo o capítulo 5, a partir do versículo 6 em diante. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro com letra maiúscula, e nós sabemos que esta palavra, quando aparece no livro do Apocalipse, tem uma diretriz. É Jesus. Como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra toda, ou a toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, prostraram-se diante de Jesus, tendo todas eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam, preste atenção, meu prezado ouvinte, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado no trono, o Pai Celestial, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. Jesus adorado no céu ao lado do Pai, com o mesmo tipo de honra, com o mesmo tipo de glória. E encontramos em João 5,23, que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Meu Deus, a Bíblia está aí para ser vista, lida. E o pastor diz que não deve se dar nada a Jesus. Minha irmã, não sei se você entendeu o versículo, mas você pode entender que Jesus recebe adoração no mesmo tipo de que o Pai recebe. E o texto de João 5,23 é muito claro. Não se pode honrar o Filho a menos do que se honra o Pai. Pastor, e o Senhor Jesus é o único que pode nos salvar. E ele está dizendo que Jesus não deve ser adorado.
se ele é o único que pode nos salvar, o único caminho que nos leva a Deus, nos leva ao Pai através de Cristo, e ele está dizendo que Jesus não deve ser adorado. E ainda mais, essa zombaria com o Espírito Santo é o único que pode convencer, promover esse arrependimento no coração do homem. Então, esse homem realmente apostatou da fé, não é, pastor? E Jesus disse, blasfemou contra o Espírito Santo, é réu de um pecado eterno. Pode fechar sua mala e andar, porque você não tem mais salvação. Nós temos aqui mais uma pergunta para o pastor sobre uma frase muito conhecida dita pelo Senhor Jesus, que muitas vezes são repetidas em mensagens, em estudos bíblicos. Então vai aqui a pergunta para o pastor: o que o Senhor Jesus quis dizer com pegue sua cruz e siga-me? Nós temos uma citação de Mateus 16, 24, onde disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Estou repetindo a passagem lida. Jesus mostra que não é fácil segui-lo, e por isso alguns abandonam a fé cristã. Daí o texto de Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui está a palavra de Jesus, que ele mandava ao anjo da igreja. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Pastor, tem uma outra passagem também que desperta a curiosidade quando nós lemos, é de Mateus 24:19, quando o Senhor Jesus diz: ai das grávidas. O que isso significa, pastor? Analisando o texto do capítulo 24 de Mateus, vemos que nesta profecia pode haver alusão à grande tribulação e ao mesmo tempo ser alusiva ao terrível acontecimento no ano 70 depois de Cristo, quando a cidade de Jerusalém acabou com a cidade, quando os romanos, sob o comando do imperador Tito, invadiu o templo e toda Jerusalém e os destruiu. Nos versículos 1 e 2, lemos que Jesus, saindo do templo, observando o edifício, diz que não sobrará pedra sobre pedra dele. Porém, no versículo 3, Jesus e os discípulos já estão no Monte das Oliveiras, ou seja, já se trata de outro momento, quando é perguntado sobre o fim dos tempos e não sobre a derrubada do templo. Então a resposta é, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Versículo 21. Por haver este pormenor, são muitos os intérpretes que interligam a profecia, afirmando categoricamente que Jesus previu 2 momentos da história. Um já ocorreu e o outro ainda está no futuro. Isto pelo fato do capítulo 24 de Mateus falar de 2 coisas ao mesmo tempo. Primeira, destruição do templo. Segunda, e logo a seguir falar sobre os sinais do fim dos tempos. Assim, os 2 assuntos são considerados interligados. Agora, a barbárie ocorrida no ano 70 depois de Cristo, no período da invasão, muitos judeus procuraram fugir da cidade, foram cercados pelos soldados romanos e foram mortos. Dentre esses, as mulheres grávidas teriam dificuldades para fugir e seriam certamente apanhadas e mortas. Daí a razão do ai, interjeição de dor mencionado
por Jesus na ocasião que estamos comentando.